Você já ouviu falar de narcisista oculto? Então fique comigo, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse personagem, sobre como ele age, como você tem que tratá-lo e como você se libertar caso aconteça de já estar convivendo há muito tempo com esse indivíduo problemático. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Quando pensamos em narcisismo, geralmente imaginamos alguém arrogante, exibicionista, constantemente em busca de atenção. No entanto, existe uma forma menos evidente desse comportamento, e a esse eu considero um dos mais perigosos, que não busca atenção. Ele, pelo menos evidentemente, ele não é espalhafatoso, mas é tão perigoso ou mais do que o espalhafatoso. É frequentemente chamado de narcisista oculto ou vulnerável. Esses indivíduos podem parecer tímidos, sensíveis ou até humildes à primeira vista, tornando os padrões de identificação muito mais difíceis de serem exercidos. Porque seus padrões de manipulação, muito mais difíceis de identificar, faz com que ele transite entre as pessoas com mais liberdade, com muito mais desempenho e eficiência. Embora apenas um profissional qualificado possa realizar avaliações clínicas adequadas, como o psiquiatra ou mesmo o psicólogo, alguns sinais podem ajudar a reconhecer esse padrão de comportamento. O primeiro sinal que eu quero destacar aqui é a vitimização constante. Esse sinal de vitimização é a tendência de se apresentar constantemente como uma vítima. Ele se sente vítima nessa condição e se apresenta como vítima porque ele se considera vítima das circunstâncias. Não que ele ache ruim essa condição, é porque é uma forma dele se apresentar. Então, essa situação do narcisista oculto raramente é percebida. Mas quando você tem uma certa intimidade com esse tipo de distorção, ou transtorno, você identifica rapidamente, porque ele apresenta essas condições e ele costuma contar uma história, ele cria uma narrativa dessa vitimização, porque ele, como não assume responsabilidade, assim como o espalhafatoso, o extrovertido também não assume responsabilidade pelos seus erros. Então, quando algo dá errado, a primeira coisa que ele faz, a culpa quase sempre recai sobre outra pessoa. Sobre outra pessoa. Ou sobre a sociedade, que é o perseguido da sociedade, ou sobre situações externas. Nunca é dele. Nunca. E ele costuma contar a história de que ele sempre foi injustiçado, sempre foi perseguido, incompreendido. E essa condição ele faz justamente para buscar despertar compaixão naquelas pessoas que
o cerca, porque na realidade ele quer atenção emocional, só isso. Então, a segunda característica de um narcisista vulnerável ou oculto é a sensibilidade excessiva às críticas. O que quer dizer isso? Vamos entender. Embora possa parecer um tanto quanto inseguro, o narcisista, ele tende a se fechar emocionalmente, a guardar ressentimentos e a responder com passividade agressiva. Veja, a dificuldade não está apenas na crítica a si, mas na ameaça que ele representa para a sua, ou na ameaça que a crítica apresenta para a sua autoimagem. Veja, quando o narcisista oculto ele é confrontado na sua condição, ou porque errou, ou porque exagerou, ou porque se mostrou inadequado, ele se fecha na sua condição, como se ele tivesse arrependido por aquele fato. Só que na cabeça dele, na mente dele, está dizendo: você me paga. Você está me expondo, você vai me pagar. Se prepare. Eu vou me vingar de você. Ele não fala, mas ele pensa dessa forma. Veja como é perigoso. Porque a partir daí você não sabe de onde virá o ataque, nem quando virá o ataque do narcisista. Veja, por isso que ele é mais perigoso do que aquele espalhafatoso que mostra logo quem é. Então, o narcisista oculto, ele tem uma característica de ser uma pessoa cheia de ressentimento, de inveja disfarçada. Ninguém pode ser elogiado na frente dele porque ele se considera agredido por isso. Outro sinal frequente é a dificuldade de lidar com o sucesso dos outros. Se o narcisista oculto está trabalhando em um departamento, em um escritório, alguma coisa, o chefe elogia um outro setor e não elogia o setor dele, ele fica indignado. Ele fica para não viver, de tão chateado, porque não foi ele que foi reconhecido. Então ele começa com aquelas indiretas depreciativas, também puxando o saco do patrão, também com essa ajuda. Quem é que não faria? Eu faria também. Quer dizer, sempre tem um modo dele agir para encobrir a sua incompetência. Porque eles não são nem tão incompetentes assim, mas são seres humanos, e seres humanos falham. Mas o narcisista oculto, vulnerável, ele não admite. Então ele tem aquele ressentimento, ele pode dar até os parabéns àquela pessoa que foi, vamos dizer assim, reconhecida, mas por dentro ele diz: eu sei que eu sou melhor do que você. Eu sei que você fez isso porque ou você trapaceou ou porque tem alguém te ajudando nesse setor. Muitas vezes parece através de comentários sutis. Comentários sutis, na hora do lanche, na hora da saída, né? Enquanto estão conversando com colegas. Então, eles não aceitam a realização dos outros, os destaques dos outros. Então ele leva tudo para o lado negativo da situação. Em vez de celebrar genuinamente, com alegria, ele procura com indiretas desvalorizar aquilo que incomoda ele. Então, o quarto ponto que nós vemos aqui é de que ele faz uma manipulação sutil. O que é isso? Ao contrário do narcisista mais evidente, que busca controlar de maneira mais agressiva, de maneira mais autoritária, então essa condição do narcisista
oculto, de fazer a manipulação, buscar controlar de maneira sutil. Ele usa essa estratégia mais discreta. Você não nota que ele está sendo manipulador. Então ele vai recorrer à culpa. A culpa porque você não deu oportunidade, ou porque você não foi a ele pedir a opinião dele, né? Ou então ele se fecha em silêncio, ele deixa de falar com a pessoa. Isso é muito comum também. Ele deixa de falar com a pessoa e essa vitimização dele faz com que atrapalhe muito essa questão. Porque as indiretas para influenciar o comportamento daquelas pessoas que estão ao seu redor é muito forte. Porque ele não suporta estar apenas na sua condição de espectador. Ele tem que estar em evidência. Isso é um caso muito sério dentro dessa condição. E um outro ponto importante que a gente precisa entender é que o narcisista oculto, ele tem e continua mantendo, assim como o outro mais extrovertido, ele continua tendo uma necessidade de reconhecimento muito grande. Só que a posição dele é disfarçada de humildade. Ele se apresenta como humilde. Humilde. Talvez um sinal que seja mais difícil de ser observado. Porque ele continua exigindo a validação, mas às escondidas, sob o manto da aparência modesta. Isso é um caso que muitas vezes identificamos. Essa aparência de humildade do narcisista oculto faz com que ele faça comentário depreciativo sobre si mesmo, sobre alguma coisa do seu passado, da sua infância, da sua condição, para que as pessoas tenham pena dele, que a pessoa possa dizer o contrário do que ele está dizendo. Então ele diz: eu sou muito desagradável, eu sou uma pessoa que sou muito espalhafatoso, para a pessoa poder dizer: não, que é isso, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa muito linda, você é uma pessoa inteligente, esses elogios são nutrientes, são suprimentos narcisistas que ele precisa. Então ele faz isso para reafirmar a sua posição como controlador da situação. E nessa aparência de humildade, na realidade ele continua sendo tão peçonhento como qualquer outro narcisista. Podemos dizer assim, porque é venenoso. É venenoso. A aprovação externa para ele é muito bom, sustenta a sua autoestima. A diferença é que essa necessidade se manifesta de forma menos óbvia do que quando acontece com o narcisista patológico extrovertido. Então, o narcisista clássico, ele mostra logo quem é, mas o oculto, vulnerável, ele não se mostra assim, não. Por dentro ele é o super-homem, a super-mulher, a mais perfeita mulher de todas. Mas por fora ela é a coitadinha, ela é a sofredora, é aquela que se doa, é aquela que se entrega, é aquela que faz tudo por todo mundo. Mas na realidade ela sabe o quanto luta para não ser colocada a sua personalidade para fora, né? Então, o narcisismo oculto pode ser o mais difícil de ser identificado, justamente por causa dessa forma muito camuflada de apresentação.
Muitas vezes a manipulação acontece através tanto da culpa, como da vitimização, como nós já falamos, ou da dependência emocional. É importante lembrar que ninguém deve ser rotulado com base apenas em alguns comportamentos isolados. Todos nós temos um pouco de narcisismo, todos nós. O narcisismo em si é até, eu posso dizer assim, que é até saudável. O problema é quando ultrapassa a linha do aceitável, tanto no lado clássico como no vulnerável, certo? Todos nós podemos apresentar traços dessas características, dominando algum momento da nossa vida. O que diferencia um padrão problemático é a sua frequência. É a sua frequência, bem como a sua intensidade e o impacto que causa nos seus relacionamentos. Então, reconhecer esses sinais não serve para reconhecer ou para julgar a pessoa. Reconhecer esses sinais servem para compreender melhor determinada dinâmica emocional e procurar proteger sua saúde mental, sua saúde emocional. Os relacionamentos saudáveis são construídos com responsabilidade, com empatia, com respeito mútuo e comunicação honesta. E esses valores, eles fortalecem a confiança, promovem a conexão verdadeira entre as partes, entre as pessoas. Então, precisamos entender isso para que não cometamos os erros de achar que todo mundo é narcisista ou que ninguém é narcisista e deixar passar essas condições. Cuidado, aprenda a se defender. E como eu faço isso? Assistindo nossos vídeos, maratonando nossos vídeos aqui no canal, se inscrevendo, dando sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você está achando, tá certo? E nós vamos continuar levando essa mensagem para ajudar muito mais pessoas, ok? Nós ficamos por aqui, eu te espero no nosso...